sumários de touros, né? Isso é importante, tá? Então, na aula passada, hoje e na próxima semana, nós vamos falar de sumários de touros de gado de leite, né? Principalmente depois de gado de corte, tá? Uma coisa que tem que ficar claro para vocês é o seguinte, né? Eu vou colocar a apresentação aqui e vou mostrar para vocês um sumário. Geralmente, o sumário que eu coloco para a gente estar discutindo em sala de aula é o sumário da raça Gir, né? Ah, mas por que, Rafael, que você usa o sumário da raça Gir? Primeiro, que ele é em português, tá? Para vocês terem um primeiro entendimento, isso facilita a leitura, né? Lógico, o inglês é fundamental, tanto é que as avaliações, até coloquei sites lá americanos, Interbull, por aí afora, que é importante o inglês para vocês, e é o programa de melhoramento mais antigo que nós temos de zebuínos no mundo e no Brasil. E eu participei também da confecção dele em 2014, quando eu estive lá na Embrapa Gado de Leite. Então, é um primeiro para vocês irem aprendendo sobre como funciona o sumário de touros. É lógico, né? Existem diferenças, né, muito grandes, por exemplo, de um sumário de zebuíno, seja da raça Gir, seja da raça Guzerá, seja do Sindhi e por aí afora, em relação, por exemplo, à raça holandesa. Nós temos animais aí, gente, que eles foram avaliados, touros holandeses, que eles têm quase 100 mil filhas avaliadas, e o nosso touro com mais filhas avaliadas aí em torno de 300, 400 filhas, né? Então a gente vai falar dos pontos fortes, pontos fracos, a gente vai discutindo e comparando com o que a gente tem no mundo, e também a gente tem que entender, gente, sobre a questão do mercado mundial e como é a organização da cadeia produtiva, né? Quando nós pensamos em zebuínos, geralmente os touros são de criadores, selecionadores aqui internamente. E quando a gente pensa fora, a maioria dos touros eles são das cooperativas, né? Então a cooperativa é dona daqueles touros das baterias e eles ganham em conjunto e perdem em conjunto também. Porque a gente tem que pensar, gente, o seguinte, que nós vamos ter touros bons para leite, medianos e ruins. É isso que é a distribuição normal, né? A gente lembrando lá da variabilidade, né? Daquela curva e por aí afora. E hoje, quais são as informações que são usadas no sumário de touros? Importante você destacar que todo sumário de touros, ele é feito a partir de um banco de dados. Por exemplo, o banco de dados que nós temos hoje do sumário que a gente vai discutir hoje, ele é proveniente, né, de dados fornecidos hoje pela Associação do Girolando, que cedeu para a raça Gir, né, da Embrapa Gado de Leite, que fez o seu banco de dados, né, junto com a BCZ. Então, é um trabalho conjunto, né? E quanto maior esse banco de dados, mais robustez você tem na análise. Então, hoje a nossa análise ela é feita com 3 partes importantes. Primeiro, o pedigree, as informações, né, o teste de progênio usa as informações do pedigree, que é a informação dos parentes, ajudando a contribuir no valor genético do indivíduo para leite. Nós temos a informação do valor fenotipal, controle leiteiro, gente. Aqui eu quero fazer uma adendo, que o controle leiteiro é a ferramenta muito importante. Infelizmente, no Brasil, a gente ainda vê muito controle leiteiro seletivo. O que é isso? Ah, só faz controle leiteiro das melhores vacas. E ainda é uma coisa que tem um custo elevado muito grande para o produtor. Então, o controle leiteiro, ele é o coração do teste de progênio. Então, é fundamental fazer o controle leiteiro de todos os animais. As filhas dos touros, principalmente. Por isso chama teste de progênio, né? Se avalia as filhas dos touros. O touro, ele não expressa a característica dele, mas ele expressa nas filhas, tá certo? Aí nós temos um modelo matemático, que essa parte fica para aqueles que quiserem fazer um mestrado, um doutorado, né? A gente usa as equações de modelos mistos, né? Então tem um modelo matemático para estimar. E recentemente nós incluímos também a informação da genômica, né? Então esse é o ponto. Então essas 3 informações juntas vão formar o valor genético e metade do valor genético é a PTA. Então, gente, pensa o seguinte, o valor genético do animal é o que ele tem para aquela característica. E o que ele passa é a PTA, mas nós vamos ver aqui na minha apresentação, na verdade não é um sumário que nós vamos estar conversando sobre eles aqui, tá? Tudo direitinho, ok? Então tá aqui. Primeiro, gente, antes de a gente começar, João, tá dando para ver direitinho? Tá pequeno? Quer que aumente a apresentação?
Tá dando para ver direitinho, mas se der para aumentar um pouquinho, eu acho que fica melhor. Assim tá jóia, né? Eu acho Aí que é o tá bom. máximo. Assim tá jóia. Tá bom. Então, gente, antes da gente começar a falar do teste do sumário de touros, gente, a gente tem que pensar que antes a gente tem uma etapa muito importante, né? O que acontece? Nós temos a pré-seleção dos touros. No Brasil, isso é muito usual, né? Usar, né? Isso é usual assim, né? Não tem muito tempo que nós já temos essa ferramenta de pré-seleção. Qual que foi o objetivo da pré-seleção dos touros? Antes, os touros eles já eram inscritos diretamente no teste progênito. O que acontecia? O touro nascia na fazenda, falando no caso do teste do gir, e do girolando também é assim, tá? Essa pré-seleção é importante. Por quê? Porque ela visa selecionar também os melhores tourinhos para a reprodução também. Acontecia o seguinte, você escolhia o touro, só baseado no pedigree, nas informações que o criador tinha, inscrevia, geralmente era selecionado os top 10% das fêmeas de valor genético, e colocava no teste progênio. Aí acontecia o seguinte, quando saiu o resultado, como não teve essa pré-seleção para a reprodução, o touro chegava a sair um resultado muito positivo, mas ele não produzia sêmen, ou não tinha um material genético suficiente, porque não adianta você ser bom do ponto de vista genético, você tem que produzir o quê? Sêmen, para, vamos dizer assim, distribuir essa genética. Então, acontecia isso muito, muito, muito mesmo. Então, essa prova de pré-seleção, ela é importante para quê? Para a gente selecionar um grupo de touros que vai ser avaliado por essa ferramenta, o teste de progênio aí, né? E a partir dessa seleção dos touros, a gente consegue avançar. Hoje, até não está aqui o documento, depois eu posso até abrir. Hoje nós temos 3 etapas do touro entrar no teste de progênio. Primeiro é a seleção genômica. Então, o tourinho, né, ele nasceu, ele vai ser, vamos dizer assim, vai mandar o seu material genético para fazer a seleção genômica. O que é isso? Eu mando a amostra de pelo para a Embrapa, né, ela faz essa análise e ela vai me dizer se aquele animal que mandou aquele material genético, se ele tem os marcadores que estão associados à produção de leite. Então, para um touro entrar no teste progênio, na verdade, você tem hoje 2 pré-provas, vamos dizer assim. A primeira, que é a seleção genômica, que é você recebe uma carta falando se os tourinhos têm condições de entrar. Então, a ideia da genômica é acelerar esse processo. Então, ele vai falar, ó, por esses tourinhos que você enviou o material, esses aqui é o que tem os seriam mais viáveis do ponto de vista para entrar no pré-teste de seleção. Ou seja, primeiro você faz a seleção genômica, vê os tourinhos que dentro do seu DNA tem as regiões associadas à produção de leite. Esses recebendo o sinal verde, que são os melhores nessa avaliação dos marcadores moleculares lá dentro, na genômica, lá no DNA como um todo, ele vai passar para essa pré-prova de seleção. E nessa prova de seleção, né, aqui ó, eu vou dar o exemplo da última, 11ª prova de pré-seleção, olha o título, né, gente? Touros pré-selecionados por meio de avaliação genética, então, avaliação genômica. O que aconteceu? Esses tourinhos que entraram na prova de pré-seleção, anteriormente eles foram pré-selecionados por meio da avaliação genômica. Então, nós tivemos o resultado da avaliação genômica que deu sinal para esses tourinhos entrar na pré-prova. Nesse caso aqui, é um trabalho conjunto, a BCZ, Embrapa, GIR, tá? Aqui estão os autores, eu vou passar aqui, né? Uma equipe grande, que vocês podem ver para fazer esse trabalho de seleção. E aí o que acontece? Esses touros, aqui são as etapas, né? As metodologias, né? Aí fala sobre a história do programa, né? O importante para nós são os resultados. Olha só aqui, ó. Hoje a gente não fala mais antigamente, quando eu dava aula para vocês, né? A gente falava PTA, né? O que é PTA, gente? PTA é a habilidade prevista de transmissão. Pensa o seguinte, eu estimo o valor genético do animal para leite. O que é o valor genético? É a soma dos efeitos dos genes relacionados à produção de leite. Por exemplo, um touro que tem PTA de mais 500 quilos de leite, né, significa o quê? Que o touro, em relação à média da população, as suas filhas produzem mais 500 quilos acima da média.
Então, isso era PTA. Hoje, por que a gente chama de GPTA? Porque antes, para calcular essa PTA, que eu dei o exemplo de mais 500 quilos, eu usava a informação de pedigree e usava a informação fenotípica, né? Produção de leite, por aí afora, né? Gordura, tem tudo isso. Só que hoje, o que nós incluímos? Nós incluímos a genômica. Então, como eu falei no início da aula, hoje, em vez de falar PTA, eu falo GPTA, que é a PTA que inclui a genômica. E aqui mostra, ó, a partir desse ano aqui, ó, nós começamos a ter o início da seleção genômica. Se não me falha a memória, foi 2017 ou 2018. E aí você vê que já começou a ter uma mudança, uma ferramenta que ela fez uma pré-seleção dentro da seleção. Né? Então, antes, os touros, nós tivemos etapas, gente. Então, primeiro, o selecionador usava o seu feeling lá, melhor vaca, melhor touro, enviava. Depois nós já começamos, além da seleção do criador lá na fazenda, tinha essa pré-seleção que vocês estão vendo agora. E aí, depois da pré-seleção para essa prova de pré-seleção aí dos touros, aí ele ia para o teste progênio. Agora nós colocamos mais uma etapa. O criador seleciona os tourinhos que ele acha que é o melhor, faz-se uma avaliação genômica desses tourinhos, e esses aprovados nessa seleção genômica que vão entrar nessa prova de pré-seleção. Então, observe, nós estamos na 11ª prova aí de pré-seleção, tá? Então, ó, aqui ó, você vê os anos de distribuição de sêmen, o teste progênio 1985, nesse caso aqui da raça Gir, tá? Então, isso aqui é importante para nós em relação à avaliação. Então, esses aqui são os touros, e qual que é importante a gente entender? Qual que é o objetivo primordial, independente se é raça Jersey, se é raça holandesa, se é raça zebuína, é o quê? É sempre pensar o que nós queremos com a média dos grupos. É que à medida que o processo de seleção aconteça, a média aumente da população. Então, eu estou mudando a curva média da população. Então, você está vendo o quê? Está tendo uma tendência de melhoramento. Então, qual que é o objetivo primordial do melhoramento genético? É que os filhos sejam melhores que os pais. Esse é o objetivo, né? Aí é lógico, gente, eu não vou entrar naquela discussão do platô, qual que é o máximo que nós vamos atingir em relação a esse processo, mas a gente vê que, nesse caso, a raça tem conseguido. A raça holandesa também é o mesmo objetivo, a raça Jersey. Então, o entendimento é o mesmo, tá? Melhorar, você vê, ó, tanto é que aqui nós podemos entrar numa outra discussão. Quando usar touros antigos, né? A gente tem que lembrar, qual que é a ideia do melhoramento genético, gente? É o seguinte, que todos os genes, não pensando em indivíduos, ok? Todos os genes bons para leite, que eles sejam carregados, levem ele nas próximas gerações. E às vezes você usa um touro antigo para quê? Buscando uma variabilidade genética dentro da população. Mas lembrando que o touro antigo, ele não é a mesma coisa do touro atual, jovem, ó, quantas gerações tiveram aqui de seleção. Então, muitas vezes, alguns touros que são leiteiros, que foram esquecidos no passado, às vezes a gente tenta recuperar uma linhagem para quê? Com maior variabilidade genética, a gente dá mais fôlego para esse processo a longo prazo, para continuar aumentando as médias da população como um todo, tá? Então, essa aqui é uma curva que mostra a questão da GPTA. Lembrando, antes era PTA, agora que a gente chama de GPTA pela inclusão da informação genômica, ok? Então, o que acontece nessa prova de pré-seleção? A ideia é selecionar animais funcionais e de fertilidade, tá? Eu não vou entrar aqui, tem toda a metodologia, como que é calculado, qual que é o programa que a gente usa. A maioria a gente usa no pesquisador, o Mistal, né, inferência bayesiana, amostragem de Gibbs. É uma estatística muito pesada. Mesmo quem mexe com a questão de DNA, né, que os chips, né, índico, da Neogen e por aí afora, a genotipagem molecular ela precisa de uma informação estatística e programas para estar rodando isso aí, ok? Então, os valores genômicos e a prova, como que ela acontece? Citando do girolando e da raça Gir, tá? É feito, os animais são enviados para a fazenda aqui, no caso da Fazu. Quando a gente pega o girolando, é até enviado para o nosso vizinho, acredito que ainda é, o IFTM, Campos Uberaba, lá que acontecia as provas dos tourinhos da girolando, tá? Então, isso aí também era importante. Eles eram colocados no mesmo ambiente
E os animais eram avaliados. Aqui são algumas características que são avaliadas. Primeiro, ganho de peso médio diário, é importante para ver se ele está tendo um ponderal, um desenvolvimento condizente com a sua idade. Lembrando que nós estamos selecionando para leite, tá? Temperamento, gente. Então, aqui se usa uma avaliação de 1 a 6, uma escala, onde pontuação 6 é o extremamente manso e 1 é o bravio. Então, o que a gente tem que lembrar? Na aula passada, eu falei das características de tipo linear, aí entra manejo também, né, que é a questão do temperamento também. Temperamento leiteiro. A vaca de leite, ela é importante esse temperamento. E até vou dar uma ideia para vocês em relação a isso. Pensa num gado holandês. O temperamento da vaca holandesa, você viu uma, você viu todas, né? Você não tem um animal bravio, então a seleção do holandês já tem muito mais tempo em relação a essa característica. E nós estamos trabalhando isso ainda, no caso dos zebuínos. Então, eu sempre vou aqui nessa discussão do sumário, eu uso esse sumário como base, mas vou discutindo também em relação ao taurino. Então, nós temos ainda muito problema de temperamento em zebuínos. Aqui eu vou falar também do meio-sangue, de 1/4, né? Que uma das coisas que o pessoal não usava meio-sangue, muitas vezes era por causa do temperamento, né? Isso aí é uma coisa que a gente tem que destacar. A questão também da habilidade materna, a dependência do bezerro também. Já existem criadores que estão selecionando animais para isso, mas quando é o trabalho mais grosseiro, vamos dizer assim, você paga um preço por isso, você tem que descartar animais por temperamento. Isso faz parte da seleção, né? O que não está de acordo com o seu rebanho, o que você faz? Você descarta, né? Então, é isso, gente. O selecionador, ele é muito diferente do colecionador. O programa de melhoramento, ele seleciona. Ele não coleciona, tá? Então, sempre baseado em dados. O desenvolvimento, com avaliação de score, como eu já citei, né? E, principalmente, essa parte reprodutiva, né? A parte andrológica, a questão do congelamento, tudo isso eu citei porque era um problema que nós tínhamos em relação aos touros no passado.